Os fariseus eram membros de uma seita judaica e eram conhecidos por ostentar grande santidade. Ainda assim, com a vinda de Cristo, estes foram bombardeados de muitas críticas a respeito de algumas atitudes. Os mestres da lei eram conhecidos como detentores da verdade, mas com a vinda de Cristo, podemos perceber que a verdade não se desmembra do amor, do perdão e da compaixão. Cristo desmistificou o nosso entendimento com relação a muita coisa, como quando ressignificou o entendimento a respeito do mandamento que condena aquele que mata. Cristo nos mostrou que matamos não somente se pormos fim ao respirar de alguém, mas também em todas as vezes em que agimos com maldade a outra pessoa. Envenenamos a alma do próximo com palavras malditas. Desconstruímos vidas sempre em que colocamos nossas necessidades como prioridade taxativa, esquecendo-nos das necessidades dos nossos irmãos. Ao contrário, aquele que se cansa para que o outro descanse é o pastor encarregado de levar a Cristo aos que se passam em seu caminho. Quem ouve as palavras de Cristo e a põe em prática é prudente. Atenta para os céus e vê. Contempla as mais altas nuvens. Percebe que são mais altas do que tu. Cristo vem nos chamar à prática de tudo aquilo que Ele nos ensinou ao longo da vida. Antes de um dia agir conforme Cristo nos ensina, observamos e fomos encantados por aquilo que, muito além de ver ou ouvir, podemos sentir. Tudo aquilo que existe no mundo real antes esteve no mundo das ideias. Ouso dizer que toda a bondade praticada esteve antes no interior do ser humano, inspirado pelo Espírito de Deus. Ao longo de nossa vida, fomos à igreja, escutamos o Antigo e o Novo Testamento. Deus nos mostrou seu caminho reto de perdoar e empregar nosso esforço ao bem, mantendo a mansidão e nos opondo à maldade e aos vícios que tanto estão presentes em nosso dia a dia. Vejamos nossas dificuldades e desgraças como verdadeiramente são. Os males que nos assolam são oportunidades que Deus nos dá de fazer brotar água do barro, de fazer nascer um rio aonde vemos apenas a seca. Afinal, como vamos consolar os que sofrem, se nunca conhecermos os sofrimentos? Jó, que era rico e poderoso, teve de enfrentar os sofrimentos para que se formasse um pastor mais perfeito. E então, depois de perder tudo, sua família, seus bens e a saúde, e quase falecer diante de uma terrível enfermidade, Jó estava pronto para agradecer a Deus de coração e sem privilégios de prazeres mundanos. E ainda que tenha tropeçado no início e culpado a Deus por suas desgraças, Jó tirou dos seus olhos as vendas e percebeu que Deus dá e Deus tira nessa terra, para que então tenhamos a sabedoria necessária à nossa salvação. Até Cristo teve de passar pelo deserto para melhor servir a Deus e a seu povo. Por que com nós seria diferente? Paremos de blasfemar, meus irmãos, contra aquele que nos deu a vida. Mostremos nossa gratidão e a mostremos com atitudes. Não ainda apenas vestir-nos de ter fama de bons católicos. Antes de escutar o Evangelho, fazemos o sinal da cruz. E pedimos na primeira cruz que dessas palavras nos lembremos. Na boca, pedimos que a proclamemos. E na terceira cruz, no peito, pedimos que a vivamos. Dizemos: para que eu lembrai, para que eu proclamai, para que eu vivei. Este terceiro ponto é parte essencial do nosso plano de salvação. Não nos salvaremos dizendo apenas Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus quem faz a vontade de nosso Pai e põe as palavras que Cristo nos diz em prática.
nem todo católico vai ao céu, pois a igreja está repleta de membros que somam como números, mas não fazem absolutamente nada do que escutam no texto sagrado. Sair da Santa Missa sem o desejo ardente de fazer o bem, sem o desejo ardente de fazer caridade, é como se Cristo nos chamasse e nós ficássemos em silêncio diante deste convite, como se Jesus não estivesse falando conosco em cada palavra que escutamos ali. Irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a viver de corpo e alma o Evangelho que Ele mesmo nos ensina. Que praticando sejamos salvos e nossos pecados perdoados. Que sejamos a igreja viva, a igreja missionária que vai ao encontro daquele que sofre, daquele que merece, mas também daquele que precisa da nossa ajuda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.